infantil ministra o coração das crianças. Não é só historinha para gravar na mente, mas são realmente ministrações ao coração da criança para ela crescer já tendo grande alegria em estar na presença de Deus e sendo criado no ensino e na administração da palavra. Eu louvo a Deus por isso. Gente, o testemunho da Isabela me chamou a atenção, né? Eu falei, puxa vida, será que vai ser chato? O termo que ela usou, né? Saco cheio. E realmente eu acredito que muitos têm essa ideia. E foi bom para a sinceridade e transparência dela, como uma menina, ter falado isso. Porque realmente, às vezes, o que segura a pessoa em casa para não vir um trabalho tão, às vezes, especial, é justamente essa ideia, né? Vai ser chato, já ouvi, né? Mas realmente foi uma bênção, foi maravilhoso. No sábado tivemos assim um grupo bem expressivo da igreja presente, vieram um grupo também da igreja Peniel, Batista Peniel de Barueri, pastor Francisco e Vânia, e trouxeram um grupo expressivo, e foi muito gostosas as ministrações. Foram 5 ministrações no sábado, e entrou um pouquinho à noite, até uns 9 horas, depois de um gostoso lanche que tivemos aqui, e foi um tempo de mergulhar na visão de Deus, né? Visão de reino, né? E os queridos que não puderam vir, que nem lembraram às vezes, eu queria pedir que realmente você pudesse considerar o que a Isabela falou como um testemunho, né? Próximos encontros que tivermos aqui, ministrações, você colocar assim no teu coração: eu vou honrar a minha igreja com a minha presença, vou honrar Deus com a minha presença e vou para ser ministrado e crescer mais na instrução na palavra. Foi muito bom o tema discipulado. E se você acha que você sabe tudo, eu estou aprendendo, né? E como exemplo eu quero dar para você. Eu fui um dos primeiros aqui, fiquei sentado na frente anotando e absorvendo, meditando mais de como melhorar o discipulado. Quem veio foi testemunha, os testemunhos lindos que os irmãos deram aqui, testemunho de milagres, vidas sim transformadas. Então eu creio que valeu muito a pena todos que vieram investir esse tempo aqui. Quero pedir até que nós façamos uma oração aqui, para realmente que os irmãos sejam sensibilizados para toda tarefa que for passada para os queridos aqui, toda missão, todo evento, você considere bastante isso, porque na tua obediência, na tua participação, Deus te acresce grandemente, amém? E eu queria transferir algo que eu tenho no meu coração, desde a minha mocidade. Eu sempre fui muito fiel com as coisas de Deus, muito zeloso com as coisas de Deus. Desde os meus 18 anos, quando fui conhecendo as coisas do Senhor, 19, conversão, eu levei tudo muito a sério com Deus. E todo tipo de trabalho que tinha na minha igreja, eu queria realmente dar a minha contribuição, porque isso é um testemunho também. Quando a nossa igreja está cheia, chama atenção, dá testemunho. Quando está vazia, chama a atenção no mau sentido. Nossa, o que deve ter lá naquela igreja? Deve estar ruim, não deve ser uma igreja abençoada, que evento fraquinho. Então realmente é uma maneira de dar testemunho. Eu queria pedir para os irmãos, se tivesse bastante zelo com as atividades que tiver na tua igreja local, porque como você está lidando com a igreja, né?
você vai estar abençoando a tua vida também e a vida da tua igreja. E uma igreja mais abençoada, mais cheia do Espírito Santo, você é mais beneficiado. Amém? É uma pastoral no coração dos irmãos, porque foi realmente perdeu quem não pôde vir. Eu sei que tem casais, tem pessoas que tiveram problemas, que não puderam vir. Mas, se você não foi o caso, reconsidere, pense, para que nos próximos eventos você marque na tua agenda, e isso seja prioridade. Amém? Casal que veio aqui hoje, eles vieram de Curitiba. Ele é engenheiro civil, ela é nutricionista, ambos trabalham fora. E se dedicam muito fortemente à obra de Deus. E Deus tem dado tanta experiência, tantos milagres na vida deles, como muitos de vocês aqui têm se dedicado. Não é? Muitos dos, aliás, todos os supervisores que estão caminhando comigo, são profissionais, trabalham duro e supervisionam, né, muitas células, e tem muito trabalho, e que isso seja um exemplo para todos nós, para não dizer, eu tenho muita tarefa, eu tenho muito trabalho, né, e não posso ir nesse evento, não posso fazer isso, e graças a Deus, nós temos bons testemunhos aqui na igreja também, jovens que estão fazendo faculdade, mas não abrem mão do compromisso com Deus e com a obra de Deus aqui, que fazem seu discipulado, tem a sua cela, vem nos cultos, profissionais liberais, pessoas ocupadíssimas, comerciantes, mas têm compromisso com Deus. Reconsidere, quando tiver uma atividade da igreja, de você colocar na tua agenda e falar, eu vou estar lá para dar testemunho e crescer também. E quem sabe seja como a Isabelle, você pensa assim, a primeiro momento, que saco, eu já ouvi muito disso. Não, aí você fala no teu coração, presta atenção, ela foi sincera, você reconsidera e fala, não é a minha melhor atitude, eu vou porque houve uma direção na minha igreja, na minha liderança, e eu vou participar porque eu vou ser abençoado, a minha presença vai fazer diferença. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer muito por todos que puderam dar o seu testemunho e contribuição nesse trabalho, esse evento que foi tão lindo, mergulhando na visão, e aprendemos mais sobre a visão do Senhor, de ganhar, de conquistar, e de como nós fazermos para evangelizar e para discipular, ajudar a cuidar das pessoas que estão se convertendo, como transformar vidas através da nossa ajuda. Obrigado pelos grandes testemunhos que ouvimos e também porque nós crescemos nesses dias. Pai, eu oro por aqueles que não puderam vir, ou até mesmo não quiseram vir, não se esforçaram, que, ó Deus, o Senhor toque em cada coração, porque nós não podemos julgar, só o Senhor sonda e conhece. Que, ó Pai, toda a igreja vá crescendo, Senhor, no compromisso, em dar a sua porção, e assim separe um tempo mesmo de consagração para as coisas espirituais, e assim vão crescendo todos juntos, Pai, como uma igreja forte, e assim, não só nós, mas multidões vão vindo, vendo a nossa unidade, vendo o nosso fervor, vendo a nossa organização, uma só palavra, um só coração, um só sentimento. Obrigado, Deus, por todos deste rebanho, é o que eu te peço em nome de Jesus. Abre os nossos olhos agora para a tua palavra, em teu nome. Amém. Amém. Queridos, eu gostaria de ministrar uma palavra que recebi do Senhor, e o início dela se encontra, que nós vamos andar um pouquinho na palavra em outros textos, mas é um texto muito significativo. Eu queria que os diáconos, diaconisas, obreiros, líderes de célula ficassem atentos. Você é exemplo. Não converse a partir de agora com ninguém, celular desliga ou no vibra se você tiver muita necessidade de receber uma ligação, mas a partir de agora, não se movimente, né? não distraia ninguém do teu lado, não deixe nada atrapalhar esta palavra, amém? Tiago capítulo 5, nós vamos ler o verso 17, Tiago 5,17, iniciando com esse texto, para nós entendermos
que Deus quer e age na vida de pessoas comuns, como eu e você. Tiago 5,17. Todos acharam? Aqui é mencionado o nome de um grande profeta, de um homem que, para você ter uma ideia, se você não conhece a história dele, você pode ler, que ele clamou ao Deus dos céus, e o Senhor enviou fogo do céu para queimar uma oferta, um sacrifício, em um grande desafio contra 400 profetas de Baal. Foi um homem que ele orava e Deus atendia, um profeta do Senhor. E é incrível, eu fico assim surpreso com aquilo que a palavra de Deus diz nesse texto. Tiago, o irmão de Jesus, escreveu isso. Então vamos juntos ler. Elias era homem semelhante a nós. Diga, semelhante a mim. Elias era semelhante a você e a mim. Elias, um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Diga, sujeito aos mesmos sentimentos que eu. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Até aqui. O que eu quero pensar nessa palavra, nesse texto, especificamente no verso 17, é que Elias era um homem. Vamos entender em sentido genérico? Ser humano, semelhante a nós. Isso que é tremendo. Elias era um homem, um ser humano, semelhante a mim, semelhante a você. Só isso já bastaria para nós viajarmos nas reflexões aqui, porque é uma comparação que o Senhor, Deus, usando Tiago, para falar comigo e com você, que nós somos semelhantes a este grande homem, um homem de muita unção, muito poder, muita autoridade, um homem que Deus ouvia, um homem que orava e as coisas aconteciam, um homem que viu milagres. Sabe, queridos, só isso já serviria para nós estarmos aqui sendo assim impactados e fazermos paralelo da vida desse Elias com a gente. Mas eu queria refletir com os irmãos, e vou refletir, de que Deus, Ele age certo, e por caminhos às vezes estranhos, incompreensíveis, e Ele faz isso para nos surpreender. Veja, homem semelhante a Elias significa ser humano, falho. Você e eu somos como Elias, homem que comia da comida da sua região, que sentia dores, quem sabe no corpo, depois de trabalhar um dia todo, como eu e você, um homem que tinha temores, que tinha sujeito aos mesmos sentimentos que nós, diz o texto. Então, um homem que sentia temores, que tinha medo, um homem que tinha ansiedades, um homem que vacilava também, pecava, se arrependia, fazia coisas erradas, falava de repente coisas que não eram convenientes e brigava e tinha que acertar. Homem semelhante a você e a mim, ser humano como você. E como Deus é lindo, Ele não esconde de nós
que aquilo que ele pode fazer através do homem, ele não faz através de um homem perfeito, de um super homem, de uma super mulher, de um homem divinizado, uma mulher santa, perfeita, no sentido de que não erra, não falha, não tem medo, não erra, não fala bobagem. Ei, isso não existe. Por isso o texto diz, um homem semelhante a nós. Amém? Isso é para quebrar as nossas mentalidades aqui, de achar que Deus, Ele só usa pessoas perfeitinhas, certinhas, retinhas, que não tem um passado ruim, que não erra mais, não falha. Não, não é isso que a palavra de Deus diz. E eu queria, e vou lembrar aos irmãos algumas outras pessoas que falharam tanto, erraram, mas mesmo assim, Deus reverteu toda uma situação para abençoar essas mesmas pessoas semelhante a nós. A primeira delas é Abraão. Abraão, se você quiser anotar os textos, eu não vou ler todos, mas Abraão, ele é chamado o pai da fé. E este homem, Deus havia dado uma promessa para ele e para sua esposa, Sara, que era estéril, de que eles teriam um filho. Mas demorou. A Sara, ansiosa, ofereceu a sua escrava para dar à luz uma criança, para que Abraão tivesse o prazer de ser pai. Olha só. E assim foi. Sara deu a sua escrava chamada Agar, e Abraão teve um filho com Agar. Esse filho é Ismael. E num determinado momento, e por causa que a Agar tinha essa criança, começou a fazer inveja para Sara, e Sara começou a ter uma intriga com Agar, sua empregada, e falou para Abraão: Abraão, manda essa mulher embora, não suporto mais. Eu não tenho filho, ela teve um filho de você, eu cedi ela para ter um filho, e agora ela está me ofendendo, me humilhando. Abraão tomou as dores da mulher, e sabe o que ele fez? Baniu Agar, mandou embora Agar e a Ismael. Duas coisas muito ruins, né? Ele não foi justo, né? E depois ainda desprezou, mandou embora. Abraão, o pai da fé, um homem impecável, que aparece na Bíblia como o pai da fé, ele falhou. E sabe mais? Um dos problemas derivados disso, essa guerra que tem lá em Israel, lá na faixa de Gaza. Estão entendendo? É a briga entre ismaelitas e israelitas, os filhos, né, de Ismael. Veja que depois disso ainda, o Abraão, este homem poderoso em fé, ele, o pai da nação de Israel, ele ainda fez o quê? Eles saíram de Ur, foram para outra terra, e quando estavam nesta outra terra, ele falou para sua esposa: ó, minha mulher, para todo mundo que perguntar, fala que você é minha irmã, porque você é muito bonita, e de repente eles vão querer me matar por causa de você, para ficar com você. Então fala que você é minha irmã. Só que Abraão foi, puxa vida, muito errado, egoísta, porque ele falando assim, ele estava cedendo a sua mulher, estava descobrindo a sua mulher. E aí de fato Sara obedeceu, foram para a terra. E quem que são vocês? Nós somos irmãos. E acontece o seguinte: quando o faraó desejou essa mulher e chamou a Sara para dormir com ele, mas Deus foi tão bom que através de um sonho avisou o faraó: esta é a mulher do Abraão lá. Ele mandou chamar Abraão: escuta, o que você está querendo fazer? Está querendo trazer maldição sobre a minha vida e sobre o meu povo? Essa é a tua mulher. E Abraão ficou com a cara no chão. Abraão foi covarde. Ele abriu mão da sua mulher de medo de perder a sua vida. Que homem covarde.
Mas esse homem foi tão resgatado e tão quebrantado depois, e realmente eu creio que se arrependeu, que Deus fez dele uma grande nação. Sabe, queridos, eu estou falando isso para você saber que Abraão, ele teve a sua falha, foi vulnerável, foi covarde, e muitas vezes nós não temos coragem de admitir falhas da nossa vida. Abraão, depois de Abraão, eu quero mencionar o próprio Moisés. Moisés, este homem libertador, o homem mais conhecido em Israel, o libertador da nação, aquele que Deus chamou para ir até o Egito e trazer do Egito a nação de Israel. Este homem, ele foi um assassino, ele matou um egípcio, ele derramou sangue inocente. Isso é condenável. Deus abomina quem derrama sangue de outro ser humano. E Moisés fez isso. Se bem que foi para defender um irmão dele judeu, porque ele viu os egípcios torturarem, estarem batendo nos judeus, e como ele era filho, né? Ele era também da nação, ele não aguentou, foi para cima do egípcio, matou o egípcio, foi embora, saiu da terra. Ele foi um assassino. Moisés, e mesmo depois disso, ele se quebrantou, se humilhou, se arrependeu, e este mesmo homem que em Êxodo, no capítulo 2, versículo 11 e 12, mostra esse assassinato, em Números, capítulo 12, versículo 3, nos revela que ele teve um nome dado pelo Senhor, de manso. Nesse texto de Números 12, no versículo 3, o próprio Deus dá um elogio para Moisés, dizendo: este homem é um homem mais manso da terra. Sabe o que é mansidão? É o contrário de irado. Sabe o que é mansidão? É o contrário de uma pessoa enraivecida, descontrolada, impulsiva. Manso é o contrário de uma pessoa que faz as coisas sem pensar, sanguinamente. Veja então a transformação de Moisés. Eu creio, mas creio mesmo de todo o meu coração, pelas Escrituras, que quando o homem se arrepende, se quebranta, verdadeiramente Deus transforma o que foi ruim, Ele transforma em oportunidade para a pessoa crescer, por pior que tenha sido. Aqui no caso, um assassinato. No caso de Abraão, uma covardia. Um homem que não era, digno de ser chamado homem, né? Abrir mão da sua esposa por medo de morrer. Ora, homem que é homem, segura a onda mesmo que morra no lugar da mulher. Ou ainda mais nesse tempo. Ele foi um covarde. Moisés, um assassino. Mas Deus reverteu o quadro. Por quê? Porque houve um quebrantamento, mudança de coração, caiu a ficha. Ele chorou na presença do Senhor, pediu: Senhor, eu não quero mais ser covarde, Senhor, eu não quero então mais ser agitado, eu não quero mais ser irascível, eu não quero mais ser descontrolado, eu não quero mais perder a minha paciência. Então Deus mudou o coração de Moisés, porque Moisés se colocou na presença de Deus, e foi chamado com elogio, o homem mais manso da face da terra. Sabe por quê? Porque Deus conhece todo ser humano, e Ele viu que aquele homem se tornou de uma pessoa impulsiva, irascível, descontrolada, sanguínea, e um homem moldado, controlado, manso. Uma pessoa mansa é que tem as suas forças sob controle. Amém ou não? Só para você ter uma ideia da ilustração, é de um cavalo chucro, um cavalo selvagem, que antigamente a gente assiste os filmes de faroeste americano, você vê isso, né? O pessoal vai para a mata pegar os cavalos que nasceram no mato, trazem para o ambiente onde eles vão ser domados. E depois de domado, esse cavalo que não tinha produção nenhuma, não tinha utilidade nenhuma, porque estava no mato, agora passa a ser um cavalo que produz, que trabalha, que deixa o homem subir nele,
que leva, é uma condução para o ser humano, é uma força de trabalho para arar uma terra. Então a diferença de um cavalo selvagem para um cavalo domado, isso se chama mansidão. O cavalo não perdeu a sua força, mas ele tem toda a sua força sob o controle, dominada, moldada. Assim Deus quer fazer com você e comigo. Pessoas às vezes descontroladas, língua descontrolada, temperamento descontrolado, uma pessoa irascível, sentiu, já fala, e ainda se justifica. Nós nos justificamos muitas vezes, pela graça de Deus eu não estou me justificando mais, mas muito eu me justifiquei. E quem se justifica os seus próprios erros, nunca muda, não abre oportunidade para o Espírito Santo mudar. E Moisés, eu tenho plena certeza, pelas escrituras, que ele teve um coração quebrantado, ele viu quanto ele era impulsivo, quanto isso era destrutivo, e ele se submeteu ao Espírito de Deus, e o Espírito de Deus domou, e tornou ele manso, e manso ele podia ser usado nas mãos de Deus. Tanto é que Moisés foi um homem cheio de energia, um líder forte, o grande libertador da nação. Mas por quê? Porque ele era esse homem, valente, agitado, só que agora sob o controle de um Deus todo-poderoso, do Espírito Santo, e a sua força agora estava sob direção, tinha a sua energia controlada, canalizada para o bem. Amém? Assim Deus quer fazer conosco também. Então Moisés foi um homem super falho, mas Deus age de formas que você nem imagina, para pegar pessoas como Moisés, como Abraão, e torná-las uma bênção, como está fazendo com você e comigo. Por que não lembrar de Davi? Davi foi outro ser humano assim, incrível. Haja visto os Salmos, na sua porcentagem é dele, um poeta de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, produziu músicas e hinos e salmos maravilhosos, onde realmente descobria os sentimentos que estão no coração de Deus, tamanha intimidade de Davi com Deus. Davi, ele tocava a sua harpa, o seu instrumento, e através do toque do Davi, ele conseguia libertar as pessoas do maligno. Diz as escrituras que quando ele tocava a sua harpa, o espírito maligno saía da vida de Saul. Diz assim a palavra. Então, para você saber que Davi era um homem muito, muito segundo o coração de Deus, aliás, teve esse título em Atos dos Apóstolos, quando Pedro está fazendo um resumo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ele cita Davi, ele diz: Davi, um homem segundo o coração de Deus, e que fez toda a sua vontade. Então Davi, este homem, segundo o coração de Deus, foi ungido, levantado, separado por Deus em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 a 13. E nesse texto, o Senhor é claro em dizer: eu quero Davi, separa Davi. Mas veja, Davi teve uma mancha muito séria na sua vida. Foi que ele não só adulterou, ele cometeu pecado seríssimo, que no Novo Testamento nós sabemos hoje que quem se une a uma mulher se torna um só espírito com ela. E quando se une a alguém que não é a sua própria esposa, isso é um adultério, e Deus abomina o adultério, e Deus é contra essa mácula, essa mancha que tem no leito, quando o casal, uma das partes adultera. Hebreus capítulo 12 nos fala disso. A palavra do Senhor também mostra que o Davi, embora este homem tão precioso, tão santo, ele olhou para uma mulher do seu palácio, muito rico homem, do seu palácio ele avistou uma mulher muito formosa tomando banho.
Não sei como que era esse banheiro, né? Sem vidro, sem nada. Não sei se a mulher queria ser vista, sei lá. Mas não importa. A responsabilidade é sempre da gente. Porque, né, eu estou falando isso porque tem esse costume, né? Também deu mole. Eu sou homem. Hã? Eu sou homem. Deu mole. Não é por aí. A responsável sempre fica com a gente, como um cristão, como um ser moral, como um ser que tem responsabilidade dentro daquilo que Deus se agrada ou não se agrada. Então, Davi olhou aquela mulher e desejou aquela mulher. Detalhe, mulher que não faltava para Davi, tinha um harém. O Salomão tinha um harém, aliás. Então, naquela época, os reis podiam ter mulheres, escolhiam mulheres, mas ele quis uma mulher cujo marido dela estava em plena guerra. E olha o que aconteceu, ele não só adulterou, fez a mulher adulterar, porque ele mandou buscar aquela mulher para ele. Então, como rei, ela ia falar não. Ela foi quase que forçada a ter relação sexual com Davi. E Davi, além de trazê-la, engravidou. E com essa gravidez, ele tinha que dar um jeitinho. Ele mandou chamar o marido dela, falou: vem aqui, vem dormir um pouquinho com a tua mulher. Para quê? Para falar que engravidou dele. Olha que espertinho. Olha Davi, sem vergonha, né? Safadinho. Quis ainda dar um jeitinho para o seu pecado. Chamou Urias, mandou lá o comandante do exército: ó, manda Urias aqui, vem. Ô Urias, passa uns dias assim, de folga com a tua mulher. Aí Urias é tão fiel, que ele falou: de jeito nenhum, a minha tropa está lá na guerra e eu vou ficar com a minha esposa, tendo prazeres sexuais com a minha mulher, isso é muito gostoso, muito bom para mim, enquanto o povo está sofrendo lá, meus companheiros. Não. O Urias disfarçava, ia para outro lugar, ficava em outro lugar, dormia em outro lugar, mas menos com a sua mulher. Olha que homem. Urias estava dando mais bom testemunho do que o próprio Davi. Então, nem sempre os grandes líderes estão dando melhores testemunhos do que os pequenos membros de uma igreja. Sabe? Você não sabe como que é a minha vida lá fora, sabe não? Você não me segue todos os momentos. Você não sabe como eu sou na minha intimidade. Mas Deus sabe. Então eu digo para você, pela graça de Deus eu procuro andar em santidade. Porém, você ser um líder, um levita, um tangedor, um instrumentista, um líder de célula, seja qual for o intercessor, não te exime, né, de ser mais cheio do Espírito Santo, mais testemunho do que um grande pastor, daquele que está pregando todo domingo aqui. Estão entendendo, queridos? Deus às vezes está olhando mais intensamente para o teu bom testemunho e está se entristecendo com o mau testemunho de um grande líder. Como nós não conhecemos o coração de ninguém, fica diante de Deus, guarda o seu coração e dê um bom testemunho aonde você estiver, porque Deus vai se alegrar da tua vida, sabe? E Ele vai julgar os líderes que você não conhece na maneira certa e no tempo certo. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você vê o pastor Pedro aqui, eu não sou tão santarrão, né? Acho que eu não ando de paletó e gravata. Você fala: esse pastor não é muito consagrado, não. Eu vou naquele que tem a gravatona. Esse pastor é meio esquisito, é meio moderninho. Eu vou lá no que tem uma gravata, ele parece ser mais cheio do Espírito Santo. Mas você não sabe como está a vida daquele lá que está cheio do Espírito Santo. Amém ou não? E nem sabe como está a minha. Mas uma coisa eu sei, né? Nós temos que guardar a nossa vida pessoal, você a sua e eu a minha, e não julgar pela aparência, e nem às vezes pelo movimento, viu? Tem uns líderes e tem uns pastores e profetas que fazem um rebuliço e cheio e vai e tá, depois é carnalidade,
é só barulho, as coisas não acontecem, profetiza, depois só alegra o coração da pessoa que está recebendo aquela palavra profética, né? Mas não se cumpre. Então vigia, para saber se realmente o que fala, o que você julga ser espiritual é espiritual. Davi não era um homem espiritual nesse momento, estava longe de ser espiritual, mas tinha a posição de um homem, de um líder. E ele não só adulterou, mas como chamou Urias não deitou com a sua mulher, o que ele fez? Não tem mais jeito, vai nascer essa criança, e ele vai saber que não é, vai produzir um escândalo para mim, o que eu vou fazer? Vou mandar o meu comandante colocar Urias na frente da batalha, porque certamente ele morrerá. E foi isso que ele fez. Ele pediu para o comandante dele, coloca Urias na frente, no fronte de batalha, e deixa ele bem exposto, para que ele não volte mais. E foi isso que aconteceu. O coitado de Urias morreu. Então ele foi responsável por uma morte também. Davi pecou 2 vezes nesse sentido. Primeiro, adulterando e roubando uma mulher, porque ele tinha tantas que ele poderia ter, mas ele quis a mulher de um outro, de um homem piedoso. A gente não entende essas coisas, né? Aí você fala comigo, puxa pastor, coitado do Urias, hein? Que injustiça, Deus não viu isso? Davi pecou seriamente, mas sabe o que aconteceu? Davi se quebrantou, Deus deu oportunidade, ele se levantou e continuou andando na presença de Deus. E no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, Lucas reforça isso. O conceito de Deus com Davi foi que ele foi um homem segundo o coração dele, que fez toda a sua vontade. Deus não tira os seus méritos, os seus títulos, por causa dos seus erros e pecados. Deus não faz como homem e mulher faz, de apontar o dedo sobre você, te condenar, te colocar abaixo do zero, por causa de um erro, 2 erros, da gravidade do teu pecado, porque Ele é misericordioso. Quando nós falhamos, se você falhar, Ele está pronto para perdoar, quando você de fato mostrar um coração quebrantado e se arrepender. E ninguém tem autoridade e poder para apontar o dedo para você, e a tua própria consciência não pode permitir peso, acusação, espírito de morte, de derrota, que roube aquilo que você já é diante de Deus, o que você já fez para o Senhor. Foi isso que o Senhor fez com Davi. Deus não anulou tudo o que Davi fez. Agora a gente, eu não vou mais nem ler mais o Salmo de Davi a partir de agora, porque é um adúltero. Olha o fariseu, o fariseuzão, o santão aqui. Eu não quero nem ler, não vou cantar mais os cânticos dessa pessoa que era um levita, agora caiu. Olha, tem um exemplo que eu vou citar. Tem um grande autor, no passado, escreveu muitos livros bons, edificantes, mas depois pecou, caiu em adultério com a secretária. Era um pastor muito renomado lá no Rio, e depois ele caiu, saiu do casamento, casou com outra, e hoje está pregando umas coisas bem fora da palavra, bem fora, não combina nada com as doutrinas e ensinos que nós temos aprendido no Novo Testamento. Mas os livros que ele escreveu, o conhecimento que ele tinha, puxa, são verdadeiros, foram bênçãos. Então eu não posso anular aquelas coisas que foram boas por causa dos erros. Mas o ser humano tem a tendência de fazer isso, discriminar e nunca mais. Porém o nosso Deus, Ele tem deixado esses exemplos para que a gente saiba que Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele dá sem a gente merecer. Sabe, queridos, e só para o irmão fechar comigo aqui, essa lição de vida, essa palavra de que Deus
mesmo com as nossas falhas, Ele vai escrever uma história muito linda, se nós tão somente quebrantarmos nosso coração. Veja, Raabe, então, você vendo a história dessa mulher aqui, você fala, meu Deus, não dá para entender. A mulher era uma prostituta. E quando os espias foram lá, ela escondeu os espias. Ela defendeu os espias. Por quê? Porque eles iam ser mortos. Então ela protegeu homens de Deus. E aí ela pediu antes deles ir embora: vocês prometem para mim que quando o Deus de vocês vierem até aqui e forem destruir essa terra, você me livra, eu e a minha família? Esses homens de Deus falaram para ela: Raabe, se isso acontecer, nós pediremos para o Senhor, para os nossos líderes, livrar você. A mulher era uma prostituta, escondeu eles lá. E aí, o que aconteceu? Verdadeiramente, o povo do Senhor entrou naquela terra, e por causa deste ato desta mulher, ela e a sua família foi livre da morte. Quero partir para o encerramento dessa reflexão, dizendo para os irmãos o seguinte: se você olhar comigo em Mateus, abra comigo em Mateus capítulo 1, do versículo, Mateus, na genealogia, você verá que Deus foi tão misericordioso, e Ele escreve certo por caminhos tortuosos, estranhos, mas para que você e eu sejamos confundidos pelo seu grande poder e graça. Pode ser situações difíceis, estranhas que estão acontecendo com você, mas se você se quebrantar diante de Deus e confiar nele, Ele reverte, Ele muda a história, Ele acrescenta, Ele aceita, Ele te inclui, Ele te abençoa. Veja o que aconteceu aqui, capítulo 1 de Mateus. Nós vamos ler o versículo de número 5. Salmão gerou de Raabe. Sabe quem é essa Raabe? É aquela prostituta. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz, este de Rute, gerou Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Olha a descendência de Davi. Passou por Raabe, a prostituta. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de... Quem foi a mulher de Urias? Betseba, ou Betsabá. Veja, isso não é incrível? Ei, você está atento? Você está atenta? Na genealogia, na árvore genealógica, da onde iria nascer o Salvador, porque veja lá no finalzinho, do verso 16, e Jacó gerou José. Está falando da genealogia. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Olha da onde veio o nosso Jesus. Isso significa que, primeiro, Deus é soberano. Não há nada que você e eu possa fazer de estrago, de problema, na nossa ignorância, no nosso coração duro, mas depois de um tempo você se arrepende, se quebranta, chora verdadeiramente, e que Deus não tem poder para reverter o quadro, e até mesmo do fruto do teu pecado, abençoar a sua vida. Deus é soberano.
Ele é poderoso. Deus é um Deus de graça. Por pior que nós sejamos, por mais pisada na bola que você já deu no passado, e que ainda vai dar, se você se quebrantar, coração humilde, arrependido, coração mesmo de alguém que quer agradar a Deus, mas não tem conseguido, você cai uma vez, se levanta, cai outra, pode cair 10 vezes, mas se você levantar, coração quebrantado, uma hora Deus coloca um machado na raiz e arranca aquela maldição, e você nunca mais volta a ser a pessoa que você era. Oh glória! Ele é poderoso. Por isso alguns de nós não entendemos e ouvimos muito isso no meio dos nossos amigos e sociedade. Olha lá, aquele foi ex-bandido, ex-travesti, ex-prostituta, menina de programa, e agora roubou, foi infiel, traiu. Olha aquela moça lá, era a maior das galinhas, aquela era a maior galinha, agora está pagando de santo lá, está crente. Ora, glória a Deus por isso. Você queria que ele continuasse nessa vida? Se caiu a ficha, se houve um coração aquebrantado, ele tem oportunidades pela graça de Deus. Isso se chama graça. Graça significa favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Deus age na tua descendência, se tão somente você se quebrantar. Ezequiel capítulo 18, versículo 26, 27, também no versículo 18, começa contando essa história aqui. Vocês estão falando aí no meio do povo de Israel, que os pais comem uva verde, e o dente dos filhos que fica embotado fica aquela nódoa, aquela coisa ruim. Quem já comeu caqui verde, né? Coisa verde, fica uma coisa ruim na boca. Então, os filhos comem uva verde, os pais, e os filhos ficam com os dentes embotados. Isto é, os pais fazem o erro e os filhos recebem as consequências. E aí Ezequiel vai falando, nada disso. A partir de agora, o nosso Deus, o pecador, a pessoa que falhar, no verso 26, aquele que falhar e se arrepender, ele colherá a bênção, a vida. E aquele que já foi errado se arrepender, ele terá as consequências desse arrependimento. Agora aquele que foi justo e depois vier a cometer erros, pecados e não se arrepender, ele colherá frutos do seu próprio pecado. Não tem mais nada disso que os pais foram isso, agora o filho é amaldiçoado. Não, se os pais foram errados, mas os filhos se converteram, andaram no caminho certo, eles não serão amaldiçoados. Não tem mais esse ditado não. Ezequiel 18, versículo 26 e 27. Cada um colherá fruto da sua justiça ou do seu pecado e iniquidade. Mostrando o quê? Não é porque o meu passado foi ruim, agora eu tenho que começar a sofrer consequências. Sabe, queridos, eu sei que tem alguns aqui no nosso meio, com certeza, que por causa de pecados do passado, falhas na sua ignorância, pode até ser no seu coração duro, porque o ser humano vai mudando, vai aprendendo, vai crescendo, e você, por conta disso, deixou algumas marcas horríveis no passado, e agora a sua consciência te condena. Até mesmo algumas circunstâncias, pessoas, falas que você ouve, coisas na televisão que você assiste, que você fala, meu Deus, e volta tudo no teu passado, e aquilo te condena, e aquilo você sofre consequências, se entristece. O diabo usa aquilo para te acusar. Você deve entender nessa noite, em nome do Senhor Jesus, como profeta de Deus, eu falo nessa noite ao teu coração, pela palavra de Deus, não é para fazer cosquinha na sua mente, mas é para produzir em você, realmente uma mulher, um homem, um jovem, forte no Senhor, poderoso e poderosa no Senhor, para dar testemunho da graça de Deus na sua vida.
Não importa o teu passado, não importa o teu pecado, Deus é um Deus de mistério. Ele faz as coisas certas, Ele é soberano, mesmo no meio das nossas incoerências, problemas, manchas, erros, quedas. Ele reverte aquilo que era para ser maldição apenas, Ele nos abençoa. Aqui é prova cabal que Raabe foi colocado na descendência do nosso Jesus, a pessoa mais importante da face da terra. Ela fez parte da genealogia. E quem diria então de Salomão? Salomão foi fruto do adultério. E se fosse a gente apontar o dedo aqui, ó, aquele é o filho do adultério dele, ó, discriminaria o Salomão. Mas Deus não discriminou, porque viu um quebrantamento, uma mudança. Deus é fiel, mas isso tem que acontecer. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. Isso precisa acontecer para Deus reverter o quadro, tornar a maldição em bênção. Para Deus quebrar a maldição na linha genealógica de uma pessoa, é essa pessoa andar em justiça, segundo Ezequiel capítulo 18, versículo 26 e 27. Não adianta o teu pai ser santo, a tua descendência uma bênção, não tem problema nenhum, se você na sua vida começa a praticar, é você então que vai ter as consequências. Mas uma vez que o teu pai teve um problema, como Salomão, fruto de um adultério, Deus anulou tudo na vida de Salomão. Por quê? Porque ele foi um homem que andou com Deus. Ele depois teve consequências na sua própria vida porque ele errou, mas ele não recebeu fruto por causa do seu pai, segundo Ezequiel. Mas Salomão pisou na bola com algumas situações e ele teve suas consequências. Então veja Provérbios 28, 13. Todos acharam? Então eu, misericórdia, não achei ainda. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aleluia. É confessar, é deixar. Sabe, Romanos capítulo 5, versículo 20, lá no Novo Testamento. Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, tem Romanos capítulo 5, versículo 20. Olha que palavra. E é isso que nós vimos na vida desses homens e mulheres. Uma Raabe. Esses homens foram citados. 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, o dono da nossa vida. Que Deus realmente, Ele continue nos dando assim muita vontade de nos quebrantar, de buscar a sua face, de nos arrepender, de procurar deixar aquelas coisas mesmo que não agradam o Senhor, aquelas pisadas na bola do passado, realmente que essas coisas não venham a te atormentar mais, porque o Senhor está fazendo superabundar a graça e a bondade, para que na tua vida seja um testemunho da bondade, do amor e do poder, do perdão do Senhor. Deus não dirigiu, não conduziu, não induziu nenhuma dessas experiências erradas na vida desses homens. Não adianta a gente falar assim, ó, ele caiu, pecou, Deus permitiu coisa nenhuma. Não adianta colocar no meio da soberania de Deus um monte de pecado humano aí. A pessoa faz, apronta e depois fala, Deus deixou, Deus não impediu, né? Então não adianta se colocar no pacote, né? Se eu cair é porque Deus permitiu. Não, né? Verdadeiramente não, porque Tiago capítulo 1, versículo 13, 16 diz que Deus não peca e Ele não induz ninguém ao pecado. Amém?
soberania não significa que tudo que acontece na tua vida foi Deus que permitiu. De fato, isso é um erro, é uma heresia, né? O que realmente acontece é a liberdade, o teu livre-arbítrio. Você acaba fazendo aquilo e colhendo consequências da sua própria ação. Deus não abençoa e nem abençoará pessoas se viver com o coração leviano, obstinado. Tipo, se Deus visse em Raabe que ela está fazendo aquilo só por interesse, e depois ela ia continuar pecando, Deus não colocaria ela na árvore genealógica do Senhor Jesus. Verdadeiramente, Deus viu o coração daquela mulher, e depois aquela mulher se arrependeu, ela mudou de vida, se quebrantou, e o Senhor tornou ela uma bênção. Assim como o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com Moisés, assim o Senhor viu que essas pessoas mudaram a atitude de coração e quiseram agradar a Deus. As experiências na vida dessas pessoas e nas nossas mesmo, só foram e só serão revertidas pela graça, pela bondade, pelo amor de Deus, por ver que mesmo tendo no passado falharam, por fraqueza, por coração duro, por desejo do pecado mesmo, mas foram deixando que o Senhor dominasse suas vidas e não mais vivesse numa vida errada. Deus, Ele observa a atitude do coração do homem. O que Ele não pode ver em nós e não vai abençoar é se Ele ver a gente sendo leviano. Mas se Ele vê que a gente entristece quando fez uma coisa errada, com essa, Deus vai lá e reverte e abençoa. Amém? Amém, queridos? Então não deixe que a sua mente seja tomada por acusações, com peso, ao ponto de você ficar humilhado, ficar olhando para o chão, olhando para suas carências, seus problemas, e achar que você não tem jeito. Não permita isso, porque o teu Deus, Ele é diferente, Ele reverte tudo em bênçãos na tua vida. Aleluia! Eu gostaria que agora você orasse ao Senhor, tivéssemos um tempo assim de prática dessa palavra em nossas vidas. E por mais difícil que seja a tua descendência, por mais consequências e problemas que tem lá no passado, toma agora a verdade da palavra e olhe, louve a Deus falando: Senhor, Pai, obrigado por isso que aconteceu na vida esse testemunho na vida de Raabe, Senhor, esse testemunho na vida de Moisés, Pai. Que homem difícil, que homem irascível, impulsivo. Oh Pai, eu sei que o Senhor fez com ele e quer fazer com mais pessoas como eu. Se você tem também, como Abraão, sabe, fraquezas, medos, temores, mesmo sendo um Abraão, sabe, o Senhor, Ele está olhando e está vendo, e Ele quer reverter isso na tua vida. E o que falar de Davi? As experiências que Davi viveu, só por misericórdia e graça. E assim nós podemos também ser uma comunidade, onde estamos assim, em nosso meio, semeado pessoas com esses tipos de vida, com esses tipos de problemas. E você que está chegando na comunidade, você que o Senhor está aproximando até essa família, creia que o Senhor está te recebendo para te levantar, para te perdoar e para te ensinar a fazer caminhos novos. Ele não esmaga a cana que já está quebrada, Ele não apaga o pavio que já está bem fraquinho. Diz a palavra que o Senhor, Ele é um Deus que desce ao estado que nós estamos e nos levanta na posição que Ele está. Ele desce na situação de miséria, de fraqueza, de pecado que você se encontra, para te levantar na situação de santidade, de vitória que Ele está. Em Jesus Ele quer te levantar, em Jesus Ele vai te dar a vitória. Ele te perdoa nessa noite, e o Senhor está falando com você, para você olhar para cada marca, cada situação, e não aceitar mais nenhum tipo de acusação, e se considerar
pela graça e pelo poder do sangue de Jesus, perdoados, livres, com oportunidades dadas pela graça de ser colocado, não mais na genealogia de Jesus, mas para ser um canal do amor, do poder, da graça do Senhor Jesus. Aleluia. Quem aqui o Senhor está falando profundamente? Você já conhece a Jesus pessoalmente? Você já entregou a tua vida a Jesus para Ele entrar e ser o teu Salvador? Diz a palavra: se com a tua boca confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e no teu coração você crê que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, você será salvo nessa noite. E diz a palavra de Deus em João 1, versículo 12: mas a todos quantos receberem a Jesus, se tornam filhos de Deus. Perdoados, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Quem nessa noite está orando? O Senhor falou no teu coração? Primeiramente eu quero fazer um apelo, um desafio para você que quer receber a Jesus e receber junto com Ele o perdão, libertação, e vai tomar posse nesta noite. Você vai tomar posse do perdão e da salvação do Senhor, para nunca mais viver em condenação, e a tua alma ser salva, perdoada. Faça essa oração comigo. Diga: Jesus, eu te recebo na minha vida, e abro o meu coração para o Senhor entrar na minha vida e ser o meu Salvador pessoal, o Senhor, o dono da minha vida, e perdoar os meus pecados. E como a tua palavra diz hoje, na tua graça, o Senhor me levantar e eu não ficar mais caído, ser objeto de acusação, a minha mente ser oficina do diabo, mas a partir de agora eu quero que a minha vida, minha mente seja uma fábrica de esperança, uma oficina do Senhor, da graça, do amor, da esperança do Senhor. Eu te recebo, Jesus. Levante bem a sua mão assim, dizendo: eu te recebo, Jesus. Entra na minha vida. Se hoje pela primeira vez você está fazendo isso, você está fazendo com muita coragem: Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que você fique de pé, tenha coragem de ficar de pé como eu, e vamos orar juntos com você. Fique de pé, não tenha vergonha, nenhuma barreira. Esse que está te falando hoje, pregando, em 1980 fez essa decisão, e eu era um jovem carregado de culpa, de pecados, na fase da minha vida, mas o Senhor, da mesma forma que fez comigo, está fazendo com você hoje. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você. Eu quero convidar as pessoas queridas para ficar junto com esses queridos agora orando. Senhor Jesus, eu abençoo essas vidas, Pai, cada preciosa, e que eles experimentem, ó Deus, a partir de hoje, ó Pai, muita libertação, cura, perdão. Lava seus corações e mentes, ó Pai, que a partir de hoje se levantem como filhos, filhas nobres do Senhor, purificados e libertos, e com muita convicção, Senhor, de que o Senhor, a partir de hoje, estará dando a eles autoridade, ousadia, e viverão um novo tempo, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessas irmãs e irmãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você a receber. Se você ainda não tem uma Bíblia, eu quero te convidar a receber uma Bíblia de presente. Pode acender as luzes aqui. Dê uma Bíblia para cada pessoa que ainda não tem. Fique de pé para receber esse presente. E eu gostaria muito que você continuasse lendo as Escrituras, a Bíblia, para você conhecer. E a nossa igreja quer muito ajudar você a caminhar. Então vai ser sugerido alguém para acompanhar, para andar com você, para orar com você, para estudar a palavra com você.
E te chama isso de discipulado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluias. Queridos, eu quero convidar todos a ficarmos de pé. Aleluia. Você pode dar as mãos para a pessoa que está ao teu lado e vamos orar hoje, finalizando esse culto, orando uns pelos outros. Vamos quebrar os protocolos nessa noite. Ore com o teu esposo, tua esposa, depois ore com um amigo, amiga que está do lado, atrás. Tem um tempinho assim de oração? Ore mesmo. Senhor, eu quero te pedir que essa semana, esse meu irmão, essa minha esposa, esse meu amigo, tenha uma semana de muita vitória, muito abençoada, que encharcado com a tua graça, encharcado pelo teu poder, encharcado pela a tua presença, Senhor. Fala com ele, fala com ela, dá uma semana de vitória, Senhor, que ele não seja derrotado pelo erro, pelo pecado, pelo vício. Que, Pai, como o Senhor fez com Deus, com Davi, como o Senhor fez com Raabe, como o Senhor fez com Moisés, Deus, que o Senhor faça conosco, Senhor, que faça com essa minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. Nós não podemos brincar e ser levianos com Deus, mas se Deus olha para você, e essa semana vai estar vendo o seu coração quebrantado, Ele vai te reverter o quadro. Creia que Deus quer te usar poderosamente, e diga para Ele: Senhor, me usa no meu serviço, para ser um canal do Teu amor, para atingir pessoas que estão precisando da Tua presença, Senhor. Me usa na minha escola, Senhor. Usa essa pessoa no transporte, Pai. Usa essa pessoa na família dela. Ore uns pelos outros, pedindo que o Senhor use a vida de cada um como instrumento de vida, de bênção. Senhor, obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. E a partir dessa noite, Senhor, marca cada um aqui, Senhor. Que a graça do Senhor, que a graça tão maravilhosa do Senhor Jesus, o amor do Senhor, o Teu amor de Pai, o Teu amor que não quer que nós sejamos levianos, o Teu amor que nos constrange, o Teu amor que acredita em nós, mesmo falhando, nos ajude a melhorar, nos ajude a mudar nossas atitudes, nos ajude a sermos humildes, nos ajude a sermos santos, nos ajude a servir o Senhor melhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus o Pai, e as misericórdias, a graça do Senhor Jesus, seja sobre todos nós essa semana, Senhor. Aleluias, amém, aleluia. Obrigado, Jesus, aleluia. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Aleluias, aleluia. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama.
Alalabaxana labaçou. Riende calabá. Alalabaxana labalabalabaxê. Recalabá. Oh Senhor, leve o teu povo, Pai. Saímos da adoração para servir o Senhor neste mundo. Enche-nos do teu poder. Que sejamos testemunhas do Senhor aonde estivermos essa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço gostoso do teu irmão. Abrace pelo menos 3, 4 pessoas antes de você sair desse ambiente, viu? Em nome de Jesus. Um beijo no coração. E até terça-feira no Tadel, às 8 horas, aqui nesse lugar. Todos estão convidados para o Tadel. É um treinamento de líderes. Quem quer se preparar mais para ser um líder de célula, ser um anfitrião, acenda as luzes para mim, por favor. Todas as luzes. Por favor, pode acender as luzes.